Então, vamos falar do livro Vinha de Luz, no capítulo 38, Servicinhos. Interessante o título, chama atenção e tem muito a dizer esse capítulo, esse conteúdo, apesar do seu título bastante modesto, Servicinhos. Bem, todos nós temos alguma atividade na nossa vida, na nossa rotina. Nós vamos ao cinema, nós vamos, alguns à academia, outros ao pilates, outros vão ao teatro, outros vão fazer um curso de especialização. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando conhecimento, assim como estamos fazendo agora. Nós vamos ao culto. Muitos vão ao seu culto, acompanham a sua religião, com o intuito de se conhecer, de aprender algo mais. E é isso que estamos fazendo. E é nesse sentido que nós nos deparamos com as lições de Emmanuel, em sua obra, quando ele cita os apóstolos, os discípulos de Jesus, e deles extrai uma frase, uma passagem, e nesse caso nós vamos falar de Paulo. Paulo, que estava falando para os seus seguidores na cidade de Éfeso, e por isso essa escritura chama Efésios, e ela está relatada no capítulo 4, ou 4, versículo 32. E Paulo diz: antes sede uns para com os outros benignos. Então, com o título Servicinhos, eu aprendi e eu entendi que é nos detalhes que as coisas acontecem, nas pequenas coisas que as coisas acontecem. E que o melhor fruto que a gente pode colher é aquele fruto que amadurece na árvore. E nós vamos perceber isso na fala de Paulo, nessa passagem por Éfeso. E, como disse Paulo, antes sede uns para com os outros benignos, é parte de um contexto onde ele traz, neste encontro com os Efésios, e registrado nas Escrituras da seguinte forma, no Novo Testamento, no capítulo 4, e eu extraí ali um trecho para que nós possamos entender o porquê desses servicinhos que cita Emmanuel. Então eu vou iniciar pelo o que antecedeu a essa fala de Paulo. Na sequência nós vamos chegar até esse ponto. Então, Paulo disse: quando dito isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. Então, vamos interpretando aos poucos essa fala, que naquela época era assim que era dito, pela capacidade de absorção das pessoas, pela evolução da linguagem propriamente dita, e que hoje nós conseguimos extrair algo mais disso tudo. Então, portanto, dito aquilo que Jesus, que o Senhor nos disse, para não mais andeis como andam os gentios. Os gentios era aquela figura, na época, que não era nem cristão e nem judeu. E os gentios que viviam a sua vida conforme a sua mente, na verdade da sua mente. Então, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Naquela época, a vida de Deus estava resumida, ou estava bastante comentada nos mandamentos, nas Escrituras e na própria passagem por Cristo entre os palestinos. Então, era pouca informação que existia naquela época, ou se crê naquilo com fé,
com determinação, ou simplesmente não se fixa naquela mensagem que Jesus trazia no momento. Então, pela dureza do seu coração, dos gentios, os quais, tendo tornado insensíveis, entregaram-se à luxúria, que ele aqui diz como lascívia, luxúria, para cometerem com avidez de toda sorte e impureza. Muito semelhante ao que nós vivemos nos dias atuais. A luxúria que nos ilude, que nos leva a uma vida não em sintonia com os desígnios maiores do nosso destino nesta terra, que aos poucos vem sendo compreendido e que vem sendo desvendado através de obras que estamos estudando, que é o que estamos fazendo aqui no momento, que é o nosso propósito. Então segue Paulo: mas vós não aprendestes mas vós não aprendestes assim a Cristo, ou seja, não compreenderam. Se é que o ouvistes e nele fostes instruídos conforme a verdade de Jesus, assim como é a verdade de Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do homem velho, que se rompe pelas concupiscências do engano. Despojar-se quanto ao procedimento anterior do homem velho, o homem antigo, aquele homem que nós alimentamos do passado, dos vícios, das nossas tendências mal resolvidas. Esse é o homem velho. E que nos resistimos a renovar o espírito em nossa mente. Isso dito na época, com essa linguagem, por Paulo. E a vos revestir no homem novo, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Santidade entende-se pureza, simplicidade. Então, já naquela época, naquele momento, Paulo já se referia à necessidade de nós modificarmos, de nós nos modificarmos. Então, pelo que deixa a mentira e falai a verdade para cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros, estamos conectados. Então, temos que deixar de lado a maledicência, a fofoca e a intriga. Orai-vos e não pequeis, disse Paulo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, sobre a sua raiva, nem deis lugar à tentação. Aquele que furtava, não furtes mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tem necessidade. As mensagens de Paulo refletem realmente o aprendizado que ele teve na convivência com Jesus. Então, aquele que furtavas, não furte mais, fazendo com as mãos o que é bom, e que tem que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa, para necessária edificação, nos convidando à reflexão, à vigilância, para que nós possamos realmente agir de forma mais justa uns para com os outros. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ou seja, não vamos nos decepcionar conosco mesmos, a qual fostes selados para um dia da redenção. Ou seja, o nosso destino é um destino para uma evolução sadia e constante na nossa caminhada futura. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Então, Paulo aqui até mesmo nos faz lembrar
a nossa prece, o Pai Nosso. Antes, disse Paulo, sede bondosos uns para com os outros e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Então, antes sede bondosos bondosos uns para com os outros é o tema de Emmanuel. Antes sede uns para com os outros benignos. Bom, eu procurei trazer aqui a história através dessa passagem da Epístola de Paulo, um pouco mais longa, para chegar nesse ponto, aonde ele estava fazendo a sua preleção aos Efésios, e realmente nós percebemos aqui que há um intuito de continuar a nossa doutrina de educação e que um convite à nossa autodisciplina, à nossa modificação interior. Então, através da tolerância, através da paciência e para que nós evitemos julgamentos vazios. Então, antes sede bondosos uns para com os outros, ou seja, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, bem como Deus vos perdoou. Essa passagem nos remete à passagem do Evangelho de Jesus, bem-aventurados os que são misericordiosos. E nessa passagem, na literatura de Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, então nós recordamos aqui, perdoai para que Deus vos perdoe. Então sejamos bons uns para com os outros, sejamos benignos uns para com os outros. Essa é a mensagem extraída também nessa passagem. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, disse Mateus em seu registro no Evangelho. E aí adentramos na mensagem propriamente de Emmanuel. E Emmanuel em Servicinhos. E Emmanuel comenta, já analisando a cada um de nós, ou como nós conduzimos a nossa vida em grupo ou individual. E Emmanuel inicia assim: grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Bom, percebem que o estilo literário já mudou, da época de Paulo para a época atual. Então, grande massa, nós nos queixamos tolamente da ausência de oportunidades nos serviços do mundo, quando aqui alguém desgostoso por não haver obtido o cargo de autorrelevância, além é um irmão inquieto que ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. Então, Jesus se refere à nossa busca por algo que está além da nossa capacidade e de mérito e também de preparo para obtê-la. Então, nós ficamos equivocados quando nós nos queixamos que não alcançamos aquilo que o mundo taxa como sendo o mais importante, quando na realidade existem tantas outras coisas a serem feitas e realizadas que estão ao nosso alcance. Então, nós não podemos querer, nesse caso, a mensagem de Emmanuel aqui, nesse trecho, dar o passo maior do que a perna. Aqui, alguém desgostoso por não haver obtido o cargo de relevância. Então, a questão da nossa vaidade, da nossa ansiedade de ansiar por exposição mais exposta à sociedade, para alcançar, por meios desse sucesso, algum outro objetivo de realização pessoal.
Então, ficamos inquietos por isso, por não conseguir situar o nome na grande imprensa, porque nós achamos que o que vale é o sucesso quando nós somos citados nessa mídia, que nós nos iludimos com isso. Então, nós temos que estar preparados para alcançar esse status, e não é através só do desejo de alcançar que isto vai se realizar. Segue Emmanuel. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos. Então, todos os trabalhos e todos os detalhes na nossa vida somam, são importantes. As pequenas tarefas, as pequenas atividades são tão importantes quanto as mais cobiçadas possíveis. Uma cirurgia não seria jamais bem sucedida se a sala não tivesse bem asepsiada, se não tivesse bem higienizada. Um trabalho tão simples que poderia comprometer o sucesso de uma cirurgia. Então, aquele trabalho tem um tanto valor quanto a cirurgia em si. O copo d'água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Um copo de água que se oferece a alguém, diz Emmanuel. O silêncio que não comporta esclarecimentos imediatos. Às vezes alguém vai querer se desabafar conosco, mas não nos cabe julgar, mas sim ouvir. Um livro santificante que se dá com amor, porque um presente surpresa num momento difícil para alguém que está em estado de aflição, pode ser um bálsamo para aquela criatura. Então, uma presença carinhosa, o fato de nós estarmos juntos com um amigo, com um carente, ouvi-lo, isso já vai ser de grande valia para aquela criatura. Nós estamos emprestando, nós estamos fazendo uma doação que não custa nada materialmente para nós, mas que traz grande benefício para quem recebe. O transporte de um fardo pequenino. Quantas vezes nós estamos no caminho da nossa jornada ou da nossa atividade e alguém precisa de uma ajuda para levar a sua sacola, a sua carga para algum determinado lugar, sendo que nós podemos também ser útil nessa hora, podemos ajudá-los. Os favores gratuitos com alguns vinténs, ou seja, aquela esmola, mesmo que pequena, o óbolo da viúva, aquela esmola vai, talvez não resolver o problema financeiro de ninguém, mas vai estimular, vai demonstrar que aquela pessoa ela é visível entre os demais. A dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Então, Emmanuel nos convida a que nós possamos ser atenciosos e gentis uns para com os outros. Então, aquela frase, gentileza gera gentileza. Nesses servicinhos, Emmanuel recorda que importa a cegueira de quem recebe. Porque muitas vezes nós fazemos um favor, uma ajuda, uma contribuição, mas quem a recebe está cego, não quer saber dessa ajuda. Pode significar malevolência, criaturas ingratas, diante de um impulso afetivo nos corações. Então, nós não devemos nos importar se a nossa atitude, se a nossa ação foi ou não bem recebida. O que importa é que nós fizemos naquele momento o melhor que podia ser feito, o melhor que nós pudéssemos contribuir, e isso sim é o que importa. Quantas vezes, em outro tempo,
somos igualmente cegos e perversos para com Cristo, porque nós não demos ouvidos ao que ele nos disse, não estudamos, não nos aperfeiçoamos, não compreendemos as suas palavras na sua extensão. Então, o que nos tem dispensado todos os obséquios, e grandes e pequenos. Então, o mal que nos atinge não importa, o que importa é o mal, que é o bem que geramos, é o mal que não produzimos. Então, a convite de Emmanuel é a paciência, é a educação que a vivência se encarrega de proporcionar. O que é a vivência que proporciona essa educação a cada um de nós? São as leis divinas, as leis de ação e reação. Essa busca desse comportamento equilibrado que propõe, o que nos lembra Emmanuel, vai favorecer, acalmar o nosso metabolismo interno, a nossa estado emocional, e isso traz reflexos íntimos à nossa saúde. Então é nisso que nós devemos prestar atenção. Então diz Emmanuel, não te mortificas, ou seja, não te recrimines, não sofras, e espere. Pela obtenção do ensejo de aparecer, não sofras porque não apareces nos cartazes, ou porque não é reconhecido pelo mundo, mas faça o pouco que sabes fazer. Isto já vai agregar e já vai contribuir muito para que sejamos mais eficientes, mais unidos e mais produtivos, porque silenciosamente nós estamos agregando algo útil na nossa atividade diária, uns para com os outros. Então, diz Emmanuel, se benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menospreze os servicinhos úteis. Então, todos os serviços que nós temos a executar no nosso dia a dia são de veras importantes. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, vizinhança, e também anonimamente tudo que fizermos terá o seu valor devido e o seu reconhecimento, e o que mais se beneficia de tudo isso somos nós mesmos, porque o nosso estado de espírito vai modificar. Essa modificação no nosso estado de espírito vai melhorar o nosso astral, vai melhorar a nossa autoestima, vai produzir uma paz interior que nos trará um estado de saúde mais equilibrado, mais harmonioso, e quem sabe os nossos problemas internos sejam solucionados justamente pelo esforço que nós fizermos em ajudar o próximo. Essa é a mensagem, no fundo, desse capítulo, não é? Então, que nós busquemos desta forma, através dos servicinhos, a nossa paz de espírito interior. Nós não devemos confundir o sonho e o objetivo que todos devemos alimentar. Nós devemos sim alimentar sonhos e objetivos como projeto, como plano de vida. O que nós não devemos alimentar é a ganância, é dar o passo maior que a perna, é alcançar degraus ou condições que não estamos preparados para tal. Essa é a mensagem de Emmanuel. Se nós aguardarmos o momento certo, nós receberemos de volta tudo aquilo que plantamos, e nós estaremos assim nos preparando a galgar planos mais altos, tanto na vida espiritual, como na vida profissional,
como na vida material. Então, essa é a mensagem que eu pude extrair, e eu agradeço pela oportunidade de estudar esse tema aqui, com essa tarefa que me propus a fazer, não é? E aprendi muito com isso. E então, desta mensagem, ainda extraí aqui, no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E complementa Kardec que o orgulho e a vaidade é o terrível adversário da humanidade. Esse consiste num freio que às vezes nos impede muitas vezes de evoluirmos ou de melhorarmos o nosso estado de ânimo e até galgar uma disposição maior para a nossa caminhada. Então, se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas devidas aos seus méritos. Então, já havia sido comentado isso no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós concluímos aqui que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. E os servicinhos nos permite a praticar a humildade, a simplicidade. E nós caímos na frase que nós sabemos usar muito frequentemente: menos é mais. Ser simples, hoje em dia, significa ganhar estado de espírito, eliminar dificuldades e barreiras na nossa caminhada. Então, a humildade é uma atitude que engrandece. Essa humildade nós podemos ver em grandes figuras da humanidade. Em Francisco de Assis, em Mahatma Gandhi, na nossa irmã Teresa, na nossa irmã Dulce, Chico Xavier. São grandes exemplos de humildade, de simplicidade, que fizeram tudo na sua vida, na sua caminhada de maneira muito simples e muito humilde, procurando serem desapercebidos na realidade, procurando serem não notados. E que hoje nós desfrutamos dessa simplicidade e da obra silenciosa que eles produziram, para nós nos conhecermos melhor. Essa é a proposta de Emmanuel, em servicinhos. Que fazendo servicinhos nós também nos entretemos, nós também criamos em nós um momento de terapia interior e de autoconhecimento. Então, para concluir a nossa mensagem de hoje, ou esta apresentação, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na sua conclusão, na parte 5, o desenvolvimento das ideias que estão na obra de Allan Kardec, apresentam 3 períodos distintos da nossa caminhada. E Allan Kardec coloca desta forma: o primeiro período é o período da curiosidade, provocada pela singularidade dos fenômenos que produzem. Então, no primeiro momento, nós somos curiosos, nós queremos saber do que se trata, então nós queremos saber das fofocas, ou mesmo da magia das coisas. O segundo momento, e aí ele falava isso porque ele se referia mais aos fenômenos mediúnicos da época. Vamos aqui fazer um parênteses, aqui uma recordação do porquê existem esses 3 períodos distintos da nossa caminhada, classificados por Kardec. O segundo período que identificou Allan Kardec
é a do raciocínio e da filosofia. Quando nós começamos a raciocinar, como nós começamos a interpretar as falas de Jesus, as falas dos seus discípulos, dos apóstolos, a mensagem que eles queriam nos dar, ou que eles estão nos dando há 2000 anos. Esse é o segundo período relativo ao nosso desenvolvimento espiritual. É o raciocínio e a filosofia, quando nós estudamos. Por isso nós mantemos nas casas espíritas o estudo frequente da doutrina, para que haja essa compreensão. E o terceiro período, que ainda está por vir, classificado por Allan Kardec, é o da aplicação e o das consequências. Então, já vislumbrava Allan Kardec naquela época que ainda nós temos grandes dificuldades para pôr em prática aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós filosofamos, e às vezes muitas vezes concordamos que é o melhor, mas nós não conseguimos aplicar de fato. Então, pelo fato, nessa análise, eu me conforto, porque eu estou na caminhada, não consigo realmente. E eu falo, eu não vou desistir de insistir no estudo ou na busca de uma compreensão melhor, porque eu tropeço muitas vezes, falo de mim um pouco, na aplicação. E esse tropeção, muitas vezes, tem as suas consequências. Então, o período da curiosidade já passou, disse Allan Kardec, que seria aquele período das pessoas ficarem vislumbradas com os fenômenos mediúnicos, paranormais da época. Pois dura pouco, porque essa curiosidade passa e o evento em si já fica, por si só, esclarecido. Uma vez que fica satisfeita, muda-se o objetivo. O mesmo não acontece com aquilo que se dirige à razão e evoca as reflexões sérias, diz Allan Kardec. O segundo período já começou, que é o período do raciocínio e da filosofia. É esse que estamos realmente aqui praticando. Quando eu comecei a falar que cada um de nós buscamos uma atividade de interesse, ou seja, no teatro, ou seja, numa academia, ou seja, num culto, no centro espírita, na sua religião, é justamente o raciocínio que está sendo desenvolvido na busca na compreensão do nosso ser e destino. Então, o segundo período já começou, e o terceiro, que é o da aplicação e das consequências, seguirá inevitavelmente, ou seja, está gatinhando. E assim nós esperamos que esse nosso esforço de atitude simples, de servicinho, de irmos ao centro, de irmos à casa espírita, de buscarmos nos melhorar, que esse seja entendido como um servicinho que nós devemos perseverar nele em nosso próprio benefício. Então, toda essa minha esforço aqui de fazer uma caminhada por essa mensagem de Emmanuel é justamente para que a gente se convença, para que a gente que a gente entenda que estamos no caminho correto, de através de servicinhos pequenos, em busca do nosso autoconhecimento, melhorarmos a nossa roteiro de projeção para a nossa caminhada eterna. Então, é isso que eu queria dividir com todos. Eu agradeço a oportunidade e por vocês estarem me acompanhando nesse raciocínio. Muito obrigado. Boa noite.
Eu devo encerrar agora, né? Eu notei que o início foi sem a nossa prece, mas que a nossa prece ela seja repleta de desejos para a nossa melhora espiritual e material, quanto à nossa saúde, quanto ao nosso bem-estar, e que possamos desta forma, saudáveis mentalmente e fisicamente, ajudar o nosso próximo, nos oferecer aos servicinhos, nos doarmos aos pequenos serviços que são invisíveis, mas que são muito importantes. Assim como os insetos estão trabalhando a modificação da matéria que nós nem percebemos, que nós nem nos damos conta. São os servicinhos dispostos pela natureza e pelo Criador que fazem a limpeza necessária e também que fazem as plantas germinarem com essa cultura de insetos que silenciosamente trabalham a nosso favor. Os pequenos servicinhos da pequena formiga, da pequena abelha, da pequena borboleta que nos traz a seda, enfim, que sejamos um desses pequenos geradores de serviços que possam produzir um mundo melhor para a nossa boa convivência, para o nosso bem-estar. Que assim seja.